Olá, gente, estamos mais uma vez reunidos aqui em Brasília para prosseguirmos os comentários do livro Emissão do Sentido, editado pela UMED, hoje introduzindo um novo capítulo de nome Vocação, não Obrigação. A mediunidade é um fenômeno inerente ao processo evolutivo, faz parte da condição natural de todos os seres humanos. Não se pode impedi-la, pois o seu desenvolvimento vai continuar, independentemente de nossos medos, ilusões e incredulidade. Considerada uma aptidão ontogênica do organismo humano, prossegue de forma dinâmica e automática através das vidas sucessivas. A mediunidade está intimamente ligada à vocação, aptidão, realização, criatividade e espontaneidade desvinculada por completo de qualquer obrigação ou pressão autoimposta. O termo desenvolvimento tem relação etimológica com alguma coisa existente no invólucro e que precisa ser desenrolado ou aberto. Em vista disso, concluímos que a faculdade psíquica está em gênero e se manifestará no tempo oportuno, de dentro para fora. Com essa visão mais lúcida do assunto, percebemos a estreita ligação dela com uma potencialidade e vocação humana, e não com encargos ou incumbências externas. A vocação é para o homem, o que o perfume é para uma flor. O que mata o talento, na maioria das vezes, são as regras autoritárias de conduta, pois todos somos convocados a viver com naturalidade. Aberto comentários, né? Oh, nem tinha fechado o microfone. Eu achei muito interessante esse tema de hoje, né? Assim, que ele vem com um pouco mais de propriedade falar para a gente sobre a mediunidade em si. Apesar de que no livro todo a gente está falando sobre isso. Mas a mediunidade como esse sexto sentido que a gente tem, né, Tássia? Eu acho que a gente poderia falar dessa forma, mas algo ainda como o Remédio coloca, como um embrião ainda a ser desenvolvido. Na minha percepção, é como uma cebola, né? A gente vai retirando as camadas e vai cada vez mais compreendendo um pouquinho sobre a mediunidade. Coisa importante. Eu acho que não só sobre a mediunidade, sobre a nossa capacidade mental, né? Sobre também as nossas vidas passadas, sobre a pluralidade das existências, sobre tudo que a gente vai aprendendo, para a gente não trazer a rigidez como companheira desse aprendizado. Mas que quando ele coloca para nós assim, deixa eu só ver onde foi que eu sinalizei, né? O que mata o talento, na maioria das vezes, são as regras autoritárias de conduta, pois todos somos convocados a viver com naturalidade. Então, quando a gente impõe as nossas regras de conduta sobre a mediunidade, principalmente, e a gente vê muito isso porque ao longo da história humana a gente nem sempre soube lidar, né, com essa intuição também que a gente teve, né, essas oportunidades. A gente colocou de uma forma mística enquanto humanidade e às vezes se perdeu muito, né, naquilo que a própria mediunidade poderia nos oferecer como um ponto de partida, um ponto de melhoria, né, um ao invés de nos educarmos, a gente teve essa reação autoritária, o que causou muitos problemas, né, na verdade. Então, ao invés da gente aprender com leveza, da gente descobrindo como funcionava, da gente ter o discernimento, sabedoria na hora de agir, na verdade, a gente fez foi o contrário, né? Ai, Dário, eu gostei muito da sua fala. Eu acho que é isso, saber ver, não com rigidez, mas como uma oportunidade, né? E os nossos talentos, eles são isso, assim, indicações da nossa própria alma sobre aquilo que a gente tem que desenvolver. E ele fala ali sobre esse termo de desenvolvimento, né? Que é bonito também, precisa ser desenrolado, aberto, tem todo então um processo mesmo, e que é de dentro para fora, que ele também fala, ou seja, não dá para forçar o desenvolvimento mediúnico. A gente já nasce com algumas aptidões, é sim uma vocação, né? Mas e que a gente entenda isso e leve isso como uma oportunidade, não como um peso, uma obrigação, né? Algo do qual a gente tem que fazer sob pena de, porque a gente ainda vive mesmo nessa sociedade e faz conosco algo um pouco autopunitivo, assim, né? De que tem que ser dessa forma, porque é assim, senão vai acontecer tal coisa. Não. Na verdade, como ele fala ali, né? É como para a flor é um perfume. Então, a mediunidade é uma oportunidade muito grande que a gente tem em vida, né?
de tanto fazer, de tanto sentir, porque é isso, como você falou, esse sexto sentido que nos abre a percepção para tantas coisas, para a vida em profundidade, para a realidade mais profunda mesmo, né? Que os nossos olhos superficialmente muitas vezes não teriam essa capacidade de fixar, de analisar. Então, olha que oportunidade bonita que nos é dada de ver a vida de outro patamar, né? E até nisso a gente quer enquadrar, quer colocar em caixinha, quer tornar rígido, quer obrigar, né? E não é esse o caminho. Né? Como ele fala, e ele fala em vários capítulos, né, Dani? Viver com naturalidade. Você quer comentar mais algo, professor? Me veio à mente uma analogia, me parece uma intuição, mas usando a mediunidade, obviamente, né? O que que acontece? Me veio assim, a psicofonia, por exemplo, que a sua fala seja uma fala de amor, uma fala que seja um bálsamo para outra pessoa, seja uma fala acolhedora, né? Clarividência, que a sua visão seja uma visão que seja para instruir, que seja para harmonizar, que seja para serenar as pessoas, né? Então, se a gente for pensar a psicografia, que a sua escrita seja uma escrita que oriente também, uma escrita que seja de amor, que seja que proporcione o desenvolvimento, né? Mediunidade é para nos auxiliar no crescimento nosso, na nossa evolução e de uma forma positiva, né, Tássia? Essa é uma coisa linda que a gente pode fazer e a gente pode ser aquilo que Jesus foi também, né? Uma transformação de cura, de crescimento, de luz na vida das pessoas através da nossa mediunidade, que é instrumento, né? Instrumento. Então, a gente tem que ser afinado com o bem, como diz uma música do Chico, para que a gente possa ser esse instrumento do bem também, né? Vamos prosseguir. Muito bonito, sim. Apesar da tendência íntima dos indivíduos de viver em grupo, isto é, em sociedade, há neles uma natureza individual e uma necessidade peculiar de seguir o seu próprio caminho. Vocação é ouvir a voz da própria alma. A criatura que percebeu sua tendência descobriu, na verdade, os seus talentos, propriedades inatas nos seres humanos e que fazem parte da sua natureza divina. Na Idade Média, a Igreja considerava incompreensível e misterioso o livro da natureza, substituindo-o pelas bulas pontificiais, ou seja, o livro das infalibilidades. Neste último, compuseram suas ideias e pensamentos com causas e fins pré-determinados, acreditando reinar num mundo situado no centro do cosmos e lançando suas raízes de poder durante muitos séculos. Esse pensamento religioso criou uma espécie de intermediários divinos entre os céus e a terra, isto é, entre a sociedade e as forças supostamente sobrenaturais. Eram forças naturais, mas, por serem inexplicáveis, eram denominadas sobrenaturais e ou antinaturais milagrosas. Esses intermediários autodenominavam-se senhores privilegiados, convencendo as pessoas de que elas precisavam de guias ou de sacerdotes para serem conduzidas seguramente pelos verdadeiros caminhos da vida plena. Na atualidade, os espíritos superiores afirmam que as leis divinas ou naturais estão escritas no livro da natureza, que elas se encontram na consciência de todas as criaturas e que podemos conhecê-las perfeitamente, procurando-as em nossa intimidade. E que lindo é isso, né? A gente não precisa de intermediários, né? Eu acho que uma coisa muito importante no primeiro parágrafo que tu leu, nessa segunda parte, apesar da tendência íntima dos indivíduos de viver em grupo, né, há neles uma natureza individual e uma necessidade peculiar de seguir seu próprio caminho. Então, vocação é ouvir a voz da própria alma. Então, quer dizer, a gente vive em sociedade, mas nós precisamos respeitar a nossa individualidade, né? E enquanto criatura, isso é legal, porque no próprio aspecto mediúnico, às vezes a gente percebe uma certa competição, uma certa comparação, mas cada um de nós vai desenvolver de acordo com o estágio evolutivo em que estamos, de acordo com o conhecimento que temos, né? Nós vamos desenvolver a nossa mediunidade. E como há muitos tipos de mediunidade também, obviamente que não vai ser igual, né? Como tudo na vida.
E à medida que a gente vai estudando, a gente vai aumentando também a nossa percepção, a nossa capacidade mediúnica, a nossa capacidade de ouvir a nossa intuição também. Então, mas a gente vai percebendo que na construção do raciocínio do Hamed, ele traz para nós que isso também, ao longo do tempo, foi visto de uma forma equivocada por nós, né, enquanto humanidade. Então, esse momento eu acho que a gente está começando de novo, essa é a minha percepção, né? Está começando de novo a estabelecer essa conexão com a mediunidade, né? Acho que a doutrina espírita também trouxe muito esclarecimento acerca disso e desvendando, né, Tássia, trazendo como essa perspectiva de que são leis naturais e estão contidas na natureza, né? Então, nós vamos precisar o quê? Aprender o funcionamento, de fato, como é, e aí sim estabelecer uma relação saudável, né, com a nossa própria mediunidade. Entender que a gente não precisa utilizar como um caminho, assim, que seja um privilégio para nós, que somos espíritas, por exemplo, porque a mediunidade está contida em tudo, na natureza, no homem, né? Então, todos nós somos médiuns em maior ou menor grau, a depender do desenvolvimento que temos. E às vezes a gente até vê pessoas que não têm muito conhecimento, mas têm um compromisso, né, Tássia? Inclusive, às vezes um compromisso que a pessoa tem, ela não consegue nem entender, porque às vezes vem um outro universo religioso, e às vezes ela se perde um pouco ali pela falta do conhecimento, né? De saber lidar consigo, né? Do que é que está acontecendo, e até que ela consiga descobrir aquilo, às vezes ela padece de sofrimentos, né? Porque o desequilíbrio também acontece, né? Então vejo que as perspectivas são muitas, né? Deixa eu falar. E é interessante isso mesmo, né, Dani? Como qualquer coisa, por isso que eu acho que era visto como algo meio sobrenatural, assim, porque eu acho que a gente ainda vê muitos fenômenos, né, fora de nós e dentro de nós como incompreensíveis. E aí, nessa nossa ignorância, que esse não conhecimento, eu não sei o que está acontecendo, né, a gente vai criando vários rótulos. Nossa, isso é misterioso, isso é extraordinário, né? E aí eu acho que bem a doutrina espírita, eu acho que dá um cunho assim, diferente, que isso é natural. Isso é algo que faz parte do ser humano, e como você falou, nos mais diferentes matizes, para algumas pessoas, algo assim, extremamente realmente presente, outros já de uma forma muito sutil. E eu falo pelo meu próprio desenvolvimento mediúnico. Não foi muito fácil, né? Até a gente se descobrir, até se entender, né? E a gente tem mesmo esses desconhecimentos, assim, inclusive sobre as nossas próprias reações, sabe? Olha, essa emoção não é minha, isso daqui é meu, isso daqui já não é. Então a gente tem mesmo essa dificuldade, inclusive interior, com os nossos próprios sentimentos. Imagine, assim, né? Nesse processo de desenvolvimento mesmo, assim. E aí o que eu gosto é ele comentando, né? A gente vai percebendo que a gente não precisa mesmo de intermediários divinos e que essas pessoas elas são privilegiadas, né? Uma oportunidade de trabalho, de percepção da vida, mas de forma alguma é um privilégio e tampouco também um sofrimento, né? Como é visto também, muitas vezes, inclusive no próprio meio espírita, assim. É visto como realmente uma obrigação, um sofrimento. Não, é uma oportunidade bonita que a vida nos concedeu, não à toa, porque não há aleatoriedades, né, Dani? E que é isso que você falou. Como qualquer aptidão, vocação, a gente pode levar isso de uma forma positiva e construir para o bem, mas ao mesmo tempo também não, né? A gente também pode, e muito se é falado também da forma como a gente conduz isso e de muitas vezes perda mesmo evolutiva que a gente tem nessa vida pela forma como a conduz também, né, Dani? Aquilo que você comentou da falência, né? Da falência da mediunidade, da falência ali e própria do ser humano, né? Mas para a gente tomar cuidado, é uma oportunidade, mas se não levada a sério, né? Se não estudada mesmo, se não entendida, isso que é para a gente uma oportunidade tão valiosa pode ser uma perda mesmo nessa vida e em tantas outras grandes também, né? Tem mais algo a comentar?
Exatamente, né, Tássia? Esse sentido de que a mediunidade, na minha percepção, ela é um compromisso conosco, porque a gente teve alguns desajustes, causou algum desajuste nas leis universais, nas leis naturais, como o Hamed coloca. Então, é uma oportunidade, como você falou, também para o nosso desenvolvimento, mas também para a gente contribuir, né, de uma forma positiva também, né? Penso eu. E a gente precisa estar atento a isso, né? Porque às vezes a gente pensa também que a mediunidade ela é só lá quando você está na reunião mediúnica, na mesa mediúnica, e a mediunidade ela é uma faculdade que está com a gente 24 horas, né? Ai, ai, ai. E que eu acho bonito da parte do espiritismo de trazer isso como algo mais natural, e então, né, Dani, não forçar desenvolvimento mediúnico, mas entender o processo de cada um, mas educar, sabe? De fazer com que você entenda aquilo que você está passando e te educar. Porque é isso. É algo que faz parte da sua vida, não é um botãozinho que dá para você desligar, né? E que te faz entrar em contato com coisas maravilhosas, mas outras nem tanto assim, mas faz parte do processo e a gente precisa saber lidar com essas duas coisas e vai treinando ao longo do tempo também, né? Então, acho que é bonito ver isso como algo natural mesmo, como algo, é uma sensibilidade que todos nós possuímos mesmo. Bom, vou prosseguir. O Espiritismo nos ensina que somos guias e sacerdotes de nós mesmos e que nosso tempo consagrado é o nosso mundo íntimo, libertando-nos assim de toda subjugação, separação ou desigualdade que possa ter sido criada no passado. A natureza é um livro sagrado. Quem a usar de forma profana, certamente dela se apartará. Afastar-se da natureza é afastar-se de si próprio. Se abusarmos dela, destruiremos a fonte de manutenção de nossa própria existência, porque também somos natureza. Não devemos forçar a eclosão das faculdades extrasensoriais, mas podemos oferecer condições apropriadas para que venham a aflorar de forma espontânea e equilibrada. Obrigação pode ser conceituada como tudo aquilo que nos é imposto ou forçado. Obrigar-se a algo ou a alguém implica ser governado pela expressão ilusória deveria. Devo desenvolver a mediunidade que vale a dizer não quero, mas sou obrigada a desenvolver. Não somos obrigados a nada. Mesmo quando realizamos algo significativo, se somente pensarmos nele como compromisso ou como trabalho, sem o necessário gosto e motivação, alguma coisa estará errada conosco. Por mais que concretizemos feitos edificantes envolvidos por motivos sinceros, se a sua realização não for feita por prazer e vocação, sentiremos mais esforço e imposição do que felicidade e conforto. Ninguém deve viver e trabalhar sem contentamento. Deus não dá encargos e incumbências às criaturas, mas coloca nelas vocações e predisposições inatas. Os dons espirituais são capacidades próprias ou peculiares da alma. Vocação é um talento a ser exercido de forma exclusivamente nossa. A maneira como identificamos ou entendemos as nossas forças psíquicas determinará a produção mediúnica que teremos. Olha que interessante, né, esse posicionamento que o remédio traz para nós. E é isso mesmo, né? Acho que quando a gente traz esse tom de obrigação para a mediunidade, então eu já vi muitas situações assim que as pessoas se obrigam ao desenvolvimento mediúnico, às vezes até por muito medo, né, ali, porque acontecem, às vezes, situações em que a pessoa perde um pouco do controle ali, né? Se for uma pessoa controladora, tadinha, né? Vai pelejar bastante, porque na verdade a gente não tem o controle, mas é pela falta de conhecimento ainda, né? Eu acho assim que o nosso desenvolvimento mediúnico ele também está ligado ao nosso desenvolvimento mental, ao desenvolvimento da nossa consciência, ao desenvolvimento das nossas capacidades enquanto ser humano, porque a gente é muito embrião em tudo ainda, né, na verdade. E à medida que a gente vai conhecendo, que a gente vai tendo contato com a literatura também, que é tão rica daquilo que Allan Kardec deixou para nós estudarmos, os livros dos médiuns, os livros dos espíritos, mais as obras de Chico, meu Deus do céu,
quantas obras que tem esse cunho mesmo de trazer para nós sobre a mediunidade, para que a gente possa estudar, para que a gente possa educar a nossa mediunidade, né, Tássia? E aí eu percebo assim, às vezes as pessoas querem também educar a mediunidade sem estudar. Meu Deus, né? Não tem condição de fazer isso, porque aí a gente vai virar, né? Vai virar fantoche na mão da espiritualidade também, né? Então, assim, a gente precisa ter esse preparo, precisa ter essa educação também no sentido de estudar, porque estudando a gente também vai descobrir o funcionamento das leis naturais. Não é nenhuma questão assim, nossa, eu quero aprender sobre mediunidade. Também é necessário, mas nós ainda não temos conhecimento nem do funcionamento das leis naturais, porque a gente às vezes luta tanto contra, né, aquilo que é da própria natureza. Então, assim, é muita coisa para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente poder aprender e para a gente ir crescendo nesse sentido. A mediunidade, ela está em todos nós. Então, nós precisamos ir desenvolvendo isso enquanto individualidade, como o Hamed traz para nós, entendendo também que isso é algo natural, como ele coloca, leis divinas ou naturais estão escritas no livro da vida, no livro da natureza, né? Então a gente precisa ir clareando a nossa consciência, né? Dani fala. E o que vem sendo, que é um pouco isso, sabe? Eu acho que a gente muitas vezes, inclusive, tem dificuldade de nos aceitar. Para mim, não foi um processo tão simples assim, a aceitação da minha mediunidade. E... Mas é engraçado, porque é isso que você fala, coisas complexas que acontecem dentro de nós, né? E aí, quanto mais você vai estudando sobre mediunidade também, mas sobre você mesmo, sobre as suas potencialidades, sobre aquilo que de fato você é, sobre o porquê de você ter vindo assim, porque tem porquês, né, Dani? Tem ali material de trabalho, né? A gente vem com vocações e eu acho que também tem que perceber o quão bonitas elas são, né? O quão individuais são, qual é o nosso mesmo papel no universo. E eu acho que a mediunidade faz parte dessa aceitação também, que às vezes para a gente é tão difícil aceitar algumas coisas em nós, e a mediunidade não é diferente, sabe? Eu acho que é entender assim, olha, isso daqui é uma oportunidade, né? Que realmente me pode ser extremamente positiva se eu souber encaminhar isso, se eu souber estudar, se eu souber desenvolver. Eu posso me permitir fazer tanto bem, né? Então, por que não, né, Dani? Então, eu acho que também tem uma parcela disso. E como tudo na vida, tudo que a gente transforma em imposição, em obrigação, é mais difícil. Porque imagina, você fazer um trabalho em medíocre de 30, 40 anos, 50 anos, se você acha que isso é uma obrigação, é um peso, né? Ah, não, eu queria estar fazendo outra coisa, eu queria estar em outro lugar, eu queria, né? Então eu acho que, sabe, entender com carinho de verdade que nascemos dessa forma, com esses potenciais, por um porquê muito bonito, para a gente se desenvolver e se tornar aquilo que veio a ser mesmo, né? E acho que é um chamado bonito, sabe? Eu falo que na minha vida foi um pouco assim necessário, porque talvez se eu não tivesse um contato tão direto com a vida, com a espiritualidade, talvez eu estivesse aí em tantos outros lugares, mas não desenvolvendo isso dentro de mim. Então, para mim, foi um chamado muito bonito de, olha, a vida não é isso. Você pode aí se perder em tantas outras coisas, mas a vida é isso. E aí cabe a você, então, fazer essa escolha, saber se não, você não é obrigado a nada, como diz ali a média, né? Mas veja, se você vai colher de desenvolver isso, né, Débora? Eu acho que é um pouco sobre isso. E aí você vai perceber, você não tem controle de nada, é algo ontogenético, que ele comenta ali esse termo no início, né? Ou seja, queira você ou não, é assim, tem um porquê e veio, e aí cabe a você com o seu livre-arbítrio ver o que vai fazer com isso. Né? E o desenvolvimento das nossas forças psíquicas, como ele coloca, né, Tassi? Como que isso é importante? Às vezes eu fico pensando assim, a gente tem tantos pensamentos aleatórios, a gente tem uma capacidade mental que a gente torna obsoleta dentro de nós, porque a gente não sabe muito bem o que fazer, né? Então você fica ali queimando, queimando neurônio o tempo inteiro ali, mas com coisas infrutíferas também, né? Então imagina quando a gente aprender a educar os nossos pensamentos, né?
educar as nossas forças psíquicas, quando nós aprendermos a direcionar, gastar essa energia para algo, na verdade, que cresça, que desenvolva, que agregue. Não é? Porque às vezes a gente fica pensando assim em, por exemplo, em colônias espirituais, que são sustentadas por espíritos que têm uma conexão psíquica com aquilo ali, mas no sentido da evolução, do crescimento, da bondade, do amor, né? Já compreenderam muito mais do que nós as questões das leis universais que sustentam o universo também, né? Então, assim, a nossa potencialidade, meu Deus, né? Como ele coloca ali, os dons espirituais são capacidades próprias ou peculiares da alma, e que vocações, né, que Deus coloca ou predisposições são inatas a nós. Então, se um espírito conseguiu, nós também conseguimos. A gente só precisa trabalhar no desenvolvimento, né? Bora. Eu acho, né, Dani, que amar esse processo. No final das contas, Deus faz com que a gente se torne bonito. Ter essa percepção assim, caramba, eu tô crescendo, eu tô me desenvolvendo, eu tô aparando essa aresta aqui, tô crescendo ali. Isso é bonito também perceber os ganhos que a gente tem, né? Os espíritos superiores definem os fenômenos extrasensoriais como resultado de uma faculdade comum do espírito, quando dizem, ao lado da aptidão do espírito, a do médium, que é para ele um instrumento mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível, e no qual descobre qualidades particulares que não podemos apreciar. Mediunidade é uma potencialidade humana que pode ser comparada a um instrumento de corda oculto dentro de nós. As melodias que dele provêm em muitas ocasiões passam desapercebidas do nosso entendimento consciente. Um músico muito hábil tem sob as mãos vários violinos que para o vulgo seriam todos bons instrumentos, mas entre os quais o artista consumado faz uma grande diferença. Nele percebe nuances de uma delicadeza extrema que o farão escolher a uns e rejeitar a outros. A mediunidade se transforma em crescimento e amadurecimento espiritual quando for exercida com prazer e compreendida em termos de espontaneidade e predisposição natural. Eu achei muito lindo. Então, na verdade, né, entendendo a mediunidade como esse instrumento, então, quer dizer, nós, enquanto músicos, precisamos nos preparar para extrair as melhores melodias, as melhores harmonias possíveis desse instrumento que é a mediunidade, né? Então, eu acho que cada vez mais é necessário que a gente busque o conhecimento, que a gente trabalhe no bem, né, que a gente pratique o bem, para que a gente consiga ir desenvolvendo tudo o que a gente precisa desenvolver enquanto espírito, né, imortal que somos. E entender a mediunidade como essa potencialidade que nós temos e que precisamos educar, E é né? interessante nada no início da música, né? Que bonito que é, porque assim, ele fala ali um pouco ali em cima, né? A maneira como identificamos ou entendemos as nossas forças psíquicas determinará a produção mediúnica que teremos. Então, imagine, se todas as vezes que a gente fosse para aula de música, vamos ali, vamos fazer uma analogia ali com a música, se a gente fosse desgostoso, irritado, acabrunhado, né? Se a gente realmente não se desafiasse, se não tivesse esse ânimo de aprendiz, porque é isso, assim como na música, a mediunidade também é assim, né? Precisa dessa boa vontade, precisa desse treino, precisa dessa percepção. E o treino é que vai te levar a níveis cada vez maiores de percepções mais sutis, né, Dani? Que é isso que ele fala, vai ser compatível também com o trabalho mediúnico que você vai ter, porque afinal de contas, um instrumento mais afinado, né? Um músico que está ali é mais capaz de perceber as nuances das melodias, vai ser capaz de fazer um trabalho muito maior, né? Então, pensa, pode ter aí uma série de músicos que, inclusive, constantemente vão, que tem ali a reunião mediúnica para ir, que vai constantemente, mas a forma como lida com isso, né? A forma como a gente se encaminha, se vai desgostoso ou não, que bom que vá, né? Mas que a gente também vai agregando em tudo isso um prazer mesmo de se desenvolver, né? Dando uma boa vontade de aprender mais sobre isso. E o quão é diferente quando a gente torna isso realmente parte da nossa vida e uma parte natural, né? Porque você imagina, provavelmente um grande músico, ele tem um incrível prazer de estar ali treinando constantemente, né? Não tem como ver um músico aí
cada vez mais aperfeiçoado e pensar assim, nossa, mas eu odeio música. Não, tá ali, E tocar sempre a mesma nota também, né? exato. Dani sabe Não disso dá para porque toca muito, né, Dani? E eu acho que é isso, isso, não né? dá para a gente ser um músico de uma nota só. À medida que a gente vai aprendendo, você vai também tentando harmonizar novas notas dentro daquilo da música que você está tocando, né? E para mim é isso, sabe? A mediunidade é sempre você ir descobrindo novas nuances. Tanto que dentro do processo do desenvolvimento mediúnico, você às vezes começa desenvolvendo um tipo de mediunidade, quando você vê, você já está desenvolvendo outros tipos de mediunidade, né? Porque à medida que você vai trabalhando, também vai clareando esse universo para você, né, Tassi? E você vai se Nesse ponto, tornando um você instrumento fala mais melhor que hábil, né, eu. gente? E vai se Isso. tornando um instrumento melhor. E nesse ponto você tem mais experiência que eu, né? Porque assim, apesar de... Porque o seu desenvolvimento mediúnico passou por muitas transformações também, né, Tassi? Assim, ao longo do tempo. E desenvolveu, né? Cresceu. Com aceitação, né? Porque também não foi fácil, né? Mas aí a gente coloca mesmo isso de não é uma obrigação, é uma oportunidade, né, Dani? E aí eu acho que a gente vai crescendo como ser humano, né? Vai colocando aí tantas coisas no processo, poxa, se me foi dado, vamos tratar isso com carinho, sabe? Porque a gente também às vezes tem medo, tem receio, né? E eu É, acho que principalmente uma noção de a partir daqui a minha vida vai ser diferente. Muitas vezes a gente não quer se responsabilizar, não quer ali criar uma nova vida, né, Dani? E é importante, né? porque junto com a mediunidade vem muitas coisas, assim, por exemplo, penso eu, né? Quando você aprende sobre a mediunidade, você está mais conectado com a influência espiritual também. Mas aí você aprende que para a questão da influência espiritual, você tem que ter educação dos seus pensamentos também. Porque a sua força psíquica, ela está ativa. Mas o que eu estou fazendo com isso? Então, vem uma série de responsabilidades, como você trouxe, e o quê? Uma mudança também na nossa vida. Então, você entende que, olha, a partir de agora eu preciso fazer diferente, não é só pensar diferente, não é? Então, a gente precisa também educar aquilo, as nossas atitudes, aquilo que a gente está vivendo. A gente não consegue mais fazer, por exemplo, assim, estou indo no centro por obrigação também, estou indo lá, faço participo da reunião mediúnica e morreu ali, né? Mas não, você aprende que você saindo dali, você continua sendo médium, né? Então vem o quê? O compromisso bate na nossa porta, né, Tássia? Exatamente, Dani. E aí é o bonito, sabe? Porque essa nova vida, essa travessia que a gente tem que fazer, que é uma morte em vida mesmo. Olha, eu tenho que escolher os lugares que eu vou frequentar, eu tenho que escolher as pessoas com as quais eu vou conviver, eu tenho que escolher os ambientes, eu tenho que escolher os meus pensamentos, né? Então, tudo passa a ter um nível de responsabilidade maior, mas isso é bonito, porque a gente veio aqui exatamente para fazer isso, né? E é pensar assim, né, Dani? Não deixa de ser uma forma que a vida nos trouxe de falar assim, olha, tem esse modo também. E é exatamente isso que você veio fazer aqui, né? Vamos evoluir. Há quanto tempo você vive dos modos como vem vivendo? Então, que bonito é se a gente olhar sobre isso, sabe? É um convite, um chamado da vida de, olha, a partir daqui não dá para ser o mesmo, e é bonito não ser o mesmo, e tem os ganhos de não ser o mesmo, né? Então, que a gente possa ir realmente fazendo as nossas transformações, porque é isso que a vida pede. Se não for agora, esse chamado ele não vai deixar de nos chamar, né, Dani? Tantas outras vidas vão ser necessárias e já vão mesmo, que a gente está nesse processo mesmo contínuo e que ainda vai demorar. Mas por que não agora? Será que não pode ser agora? Será que a gente tem que esperar outra vida, outras vidas? Não, né? É para agora, né? Eu acho que é como o Paulo fala, né? Quando eu era criança, eu agia como criança, eu pensava como criança, né? Mas agora esperamos coisas melhores. Então, já está na hora, assim, a vida já bateu na nossa porta e falou: olha, precisa, tá na hora, né? Assim, vamos nos preparando, né? Se você não se preparar, daqui a pouco a gente joga você, você. Então, que a gente não espere, né, esse momento assim que a vida nos traz situações mais pesadas para que a gente possa caminhar, né, Tássia? Vamos caminhando agora, aprendendo, evoluindo, crescendo, fazendo escolhas melhores, né, tanto de
de ambientes, de pensamentos, né, e de sentimentos que a gente nutre dentro de nós, entendendo a nossa força psíquica também, porque é algo muito importante para que a gente possa compreender, para que a gente possa direcionar de uma melhor forma, né? É isso. Sim, Uma boa interessante semana a essa todos. semana. Beijo, tá bom.